Você acha que você tem que ser um chefe premiado para você criar um menu degustação incrível? Eu vou te mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você cria um menu degustação matador que impressiona qualquer cliente. Eu sou o chefe Ricardo Carvalho, trabalho com gastronomia há mais de 13 anos, especialista em eventos, e é isso que eu ensino aqui no meu canal. Se você gosta de cozinhar, quer se tornar um personal chef, trabalhar com eventos, fazer os seus próprios horários e ganhar mais dinheiro, já se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Eu sei que muita gente, quando vai criar um menu degustação, comete alguns erros. Por exemplo, pratos desconectados, pratos que não combinam entre si, ingredientes repetidos. Pega e coloca um ingrediente na entrada e usa o mesmo ingrediente no prato principal. Falta de ritmo, não consegue entregar o prato na sequência correta, no tempo correto. E comete o maior erro de todos, que é zero experiência para o cliente. O menu degustação, ele tem que ser uma experiência. Não é qualquer pessoa que vai experimentar um menu degustação, não é qualquer pessoa que contrata um menu degustação para um evento, por exemplo. Então, qual que é a entrega? É proporcionar uma experiência. Esse é o fator primordial e é o erro mais comum que eu vejo os profissionais cometendo. E quando você não gera experiência, o que você gera? Frustração, e o seu menu perde valor. Como que você vai fazer então para você criar um menu degustação que tenha o ritmo certo, os ingredientes corretos, a combinação perfeita na sequência inteira? É o que eu vou te mostrar agora. Só para você ter uma ideia, eu já criei menus para vários tipos de eventos. Eu já fiz menu degustação para um casamento onde geralmente as pessoas focam na festa. Eu já vendi um menu degustação focado na comida, na experiência da comida e não na festa. Ou seja, os clientes passaram mais tempo sentados na mesa comendo do que festejando necessariamente. Então, eu já criei muitos menus, tanto para eventos corporativos, para eventos privados, para casamentos, o que você imaginar eu já fiz. E esse é o serviço que eu mais gosto de vender, é o que eu mais gosto de executar e é o que mais me dá o brilho de cozinhar. Por quê? Porque eu sempre estou criando os meus pratos. Eu sempre estou criando uma sequência e proporcionando a experiência para o cliente. Isso me dá vontade de servir, isso me dá vontade de continuar na gastronomia. E o melhor de tudo, da forma que eu faço, eu consigo gerar muito valor, ou seja, o meu custo é baixo e o meu lucro é alto. Além de me motivar, eu consigo faturar mais, fazer mais dinheiro com o menu degustação. E eu vou te mostrar a partir de agora o esqueleto que eu uso para criar qualquer menu, menus que vendem. Primeiro passo, comece com um propósito, um tema. Qual é o tema? Qual é o propósito desse menu? Não pensa que isso não é importante. Se esse é o primeiro passo que eu estou te passando, isso é muito importante. Qual que é o tema do menu? O tema pode variar de acordo com o cliente, de acordo com o evento, de acordo com as pessoas. Por exemplo, o tema pode ser um menu italiano. O tema, o propósito, pode ser criar uma experiência de um menu ítalo-brasileiro, uma fusão entre Brasil e Itália. Eu recebi recentemente um pedido de orçamento e a cliente já me passou. Nós vamos fazer um evento para 80 mulheres e o tema é pérolas. Ou seja, eu vou montar um menu focado nesse tema. Então, só para você ter uma visão de como é importante isso, a sobremesa. Nós vamos fazer uma esfera toda branca com chocolate glaciado por fora, branco brilhoso, remetendo a uma pérola, onde a gente vai fazer um entremê, que é dentro ali, tem pão de ló, tem os recheios que a gente vai colocar baseados no tema. Então, só para você ter uma ideia, imagina um menu pérolas, onde a gente arremata com uma sobremesa em formato de pérolas, bonito, com as cores de uma pérola, brilhoso. E você já vai entender como que funciona essa sequência da forma correta e por que arrematar com a sobremesa da melhor maneira possível, gerando essa experiência incrível. Com esse tema, com esse propósito, você já começa a definir algumas coisas. E a principal coisa que você tem que definir é qual emoção você quer gerar para quem está comendo esse menu. Você quer gerar comfort food, que seria aconchego, por exemplo. Comida mais caseira, mas com toque de chefe, com classe.
Você quer gerar uma emoção de mais elegância, a pessoa se sentir mais elegante com esse menu? Você quer gerar surpresa, a pessoa se surpreende com aquilo? Então você pensa no tema, você já começa a pensar na emoção que você quer gerar para esse cliente, para essa sequência com esse menu. Segundo passo, história. Tem que contar uma história. Uma vez eu fiz um menu degustação onde eu contei uma história. O jantar tinha o tema de inverno e eu fiz receitas de inverno e eu puxei um pouco para europeu. Como era inverno, estava muito frio no Rio Grande do Sul, onde eu morava, eu puxei esse menu para um tema mais europeu, porque os clientes escolhem o menu, né? Eu mando as opções, eles escolhem. Eles escolheram esse europeu. Então o tema era inverno europeu. O que eu fiz? Eu contei uma história com esse meu menu entre entrada, principal e sobremesa. Quando eu fui apresentar o menu, eu falei, a entrada nós servimos um cassoulet. Um cassoulet, para quem não sabe, o cassoulet é uma feijoada de frutos do mar tradicional do sul da França, se eu não me engano, se eu não estou me esquecendo de algum detalhe. Então o que eu fiz? Eu fui apresentar e eu servi a entrada. Enquanto eles iam comendo a entrada, eu contei uma história com esse menu. Eu falei, olha só, o nosso menu vai ser uma viagem pela Europa. Nós vamos começar com o cassoulet, um prato típico da França, um prato que remete tal e tal e tal coisa, um prato que era feito por tal pessoa, e contei a história do cassoulet. E contei como que nós fizemos a nossa desconstrução, como que a gente quis trazer, colocar nossa personalidade nesse cassoulet. O prato principal, nós já fomos para um risoto à milanese. O que é? É um risoto de açafrão servido com ossobuco, que é tradicionalíssimo na Itália. Então, quando eu servi o prato principal, eu falei, a nossa jornada vai continuar agora, nós vamos para a região da Itália que serve o risoto à milanese. E daí contei essa história. Saindo da França, nós vamos para a Itália, nós vamos comer tal e tal e tal. E expliquei toda essa história para todo mundo que estava comendo. E depois do prato principal, nós servimos a sobremesa. E a sobremesa, eu não me lembro exatamente, mas faz uns 4 anos que eu servi esse menu. E a sobremesa, ela era de Londres. E daí eu contei isso. Nós entregamos a sobremesa e falei, saindo da Itália, nós vamos dar uma passada na Terra da Rainha, nós vamos comer uma sobremesa que tem essa característica, que a história é essa, isso, isso e isso. E assim, a gente encerra a nossa jornada de inverno pela Europa. O que eu quero te dizer? Eu te contei isso por quê? Porque quando você conta uma história com o seu menu, a experiência é completamente diferente. Imagina que esses convidados, eles são pessoas viajadas que realmente conhecem essas regiões, elas vão se lembrar. E essa memória gustativa faz com que aquela experiência de comer aquele prato seja incrível. Você entende como que funciona? Passo 2, conta uma história, pensa numa história. A entrada tem que ser a introdução. O prato principal tem que ser o auge. São 2 principais, o auge e o auge. E a sobremesa tem que arrematar aquele menu. Tem que ser memorável. Então isso é muito importante. E quando você conta a história, você consegue transformar um simples menu em uma experiência. Quando você gera experiência, o que você faz? Você agrega valor. Quando você agrega valor, o que acontece? Você vai vender mais caro. Quando você vende mais caro, você fatura mais. Então a gente entrega, só que a gente também recebe por isso. Passo número 3. Entrada principal e sobremesa tem que ter uma sequência correta, certo? A entrada, ela tem que ser leve e ácida, porque a acidez, ela abre o nosso apetite. A acidez faz com que a nossa boca comece a salivar. Quando a nossa boca começa a salivar, a gente começa a ficar com fome, né? Já parou para pensar nisso? Ah, eu tô com fome. Você percebe que a sua boca está salivando. Ou seja, a acidez vai abrir o apetite. Ou seja, é o caminho para começar o seu menu. Então, entrada leve, com acidez, para abrir o apetite. Salada a gente geralmente tempera com algo ácido, é mais fácil de a gente começar e abrir o apetite. Então pensa sempre assim, leve e com acidez, abre o apetite. O prato principal, ele já tem que ser intenso, já tem que ser forte, já tem que ser mais
pesado, já tem que encher mais. Ou seja, você vai trabalhar com mais proteína, você vai trabalhar com mais carboidrato, com mais gordura, com mais técnica. É um prato que tem que encher, não só a barriga, mas os olhos. Quando a pessoa vê aquilo, aquele prato tem que ser o auge do menu, entendeu? Então, a ordem tem que ser estratégica para que a experiência seja excelente. E a sobremesa tem que arrematar aquele menu. A sobremesa tem que combinar com tudo. Você começa com a acidez, os sabores da entrada tem que combinar com o menu, com o prato do principal, consequentemente tem que combinar com a sobremesa. Então você faz uma sobremesa que abraça, que arremata aquele menu. Então a ordem tem que ser assim: começa leve, o prato principal é o auge, pode trabalhar com um prato mais intenso, e a sobremesa pode ser leve, pode ser mais intensa, depende do menu, mas tem que abraçar, tem que arrematar o menu. Passo número 4, variedade e contraste. O que é isso? Usa, de forma bem resumida, usa o contraste das texturas e dos sabores. Ou seja, você vai combinar cremoso com crocante, combina muito bem, e é um contraste quente e frio. Isso é muito interessante trabalhar isso. Um prato onde tem quente e frio, o brownie, por exemplo. Quando você serve o brownie quente e o sorvete extremamente gelado, isso é um contraste. Então, você tem que trabalhar o contraste nos pratos. Isso é muito importante. E você consegue trabalhar isso entre cores, apresentações, de todas as maneiras possíveis. Pensa na palavra contraste, que você vai ter sucesso, você vai criar um menu de sucesso. Passo número 5, a finalização e o timing. Você tem que encantar na apresentação e você tem que calcular corretamente para que a pessoa chegue no final do menu leve para saborear. Você já parou para pensar que quando você está comendo a primeira garfada, o início ali é sempre maravilhoso, mas quando você enche, aquilo já começa a te dar uma sensação mais ruim? Isso acontece no menu degustação e você tem que tomar cuidado com isso. Então a finalização você tem que pensar muito bem nas apresentações que você vai fazer no menu para encantar, para gerar uma experiência. E não pode encher demais os pratos. Tem que ter uma quantidade correta para que a pessoa chegue na sobremesa satisfeito, tranquilo, leve, para saborear a sobremesa. Eu já cometi alguns erros, eu já coloquei mais comida com medo das pessoas pensarem, nossa, um menu é pouca comida, mas um menu é experiência. Eu coloquei mais comida no prato principal e quando eu servia a sobremesa, basicamente a sobremesa voltava pela metade, porque as pessoas não conseguiam terminar, porque elas já estavam satisfeitas. E quando a pessoa não saboreia a sobremesa, ela não tem a experiência completa. Então toma cuidado com essas quantidades. Pensa muito bem no timing também. Você tem que entender qual é o tempo. Serviu a entrada. Quanto tempo principal? 10 minutos. Quanto tempo para a sobremesa? 15 minutos. Pensa nesse time e organiza isso. Então, seguindo essas 5 ordens, você vai criar um menu. Esse é o esqueleto. Esse é o que eu uso para criar os meus menus. E esse é o diferencial. Quando você pensa em todas essas estratégias e cria um menu que gera uma experiência, você se diferencia, você se destaca, você consegue fazer o seu nome, assim como eu faço. Eu não estou te falando aqui técnica para você fazer uma coisa que eu li num livro, que eu vi em algum lugar. Não, eu estou falando o que eu faço. Isso aqui é o que eu faço. E se você quer ter certeza se eu faço, é só você se inscrever no canal, dá uma olhada aqui na descrição que tem as minhas outras redes sociais, e lá eu mostro os bastidores também. Então, quando você gera experiência, o cliente vai lembrar de você e o cliente vai comprar de você. O cliente vai pensar em qualidade quando pensar em você. E se você gostou dessa sensação de criar um menu que gere uma experiência, criar pratos da forma correta, se você quer entender tudo isso mais profundamente, eu tenho um convite agora para você. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, você vai clicar e você vai entrar no meu treinamento Chefe Criador. É muito em conta, muito barato. É um preço basicamente simbólico que você vai encontrar ali. Entra ali para você dar uma olhada e você vai se aprofundar nesse conteúdo. Eu vou te ensinar o passo a passo, te mostrando como que eu crio os meus menus, como que eu crio pratos e você vai criar uma independência. Você não vai mais seguir receita de ninguém.
você não vai mais copiar o menu de ninguém, você vai criar os seus menus com a sua personalidade. Esse é o meu propósito. Se você clicar no primeiro link aqui na descrição. Quando você coloca a sua personalidade, você se destaca no mercado. Quando você se destaca, você vai faturar muito mais dinheiro. E criar menus, criar experiência é o que me fez chegar onde eu estou hoje. Agora faz o seguinte, comenta aqui embaixo alguma experiência que você já teve ao tentar servir um menu, criar um menu, se algum cliente já entrou em contato com você para você criar um menu, qual prato não pode faltar no seu menu e comenta aqui embaixo também se você quer a minha ajuda para você criar o seu menu. Eu vou ler os comentários, eu vou responder os comentários e quem sabe eu posso te ajudar a criar o seu menu e fazer você se destacar ainda mais no mercado, assim como eu faço. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau!